Pessoal, eu sou o professor Robson Farias e nós vamos resolver aqui as questões 1, 2 e 3 da terceira avaliação aplicada para a turma número 1 da disciplina Química Geral e Inorgânica, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no semestre 2022.2, tá certo? A prova tinha um total de 6 questões, mas as outras 3 já estão resolvidas em outros vídeos postados aqui no canal também, de forma tal que nós resolveremos as 3 primeiras questões, tá certo? Vamos lá então. Bom, questão número 1 então nos diz o seguinte: a configuração eletrônica do estado fundamental do íon X2N- é, enfim, a configuração que está aí colocada, né? Pergunta-se então, qual a identidade de X, qual a carga e qual a ordem de ligação nesse íon, tá certo? Bom, pela própria notação que aparece aí na configuração eletrônica, já sabemos que estamos diante da teoria dos orbitais moleculares, tá certo? Para fins de ilustração, eu coloquei aí inclusive o diagrama de níveis de energia, né, da teoria dos orbitais moleculares, enfim, que pode ser utilizado para as espécies de Li2 a, né, N2, tá certo? Não que você precise do diagrama para só então conseguir resolver a questão, mas em todo caso fica aí como um apoio visual, tá certo? E lembrar aí que o diagrama e também a configuração apresentada, né, está tomando ali os orbitais moleculares a partir do sigma 2s, o que significa dizer que estamos considerando os orbitais atômicos a partir do 2s, tá certo? Mas vamos lá. Se a espécie fosse Li2, né? Lítio número atômico 3, 1s2, 2s1, né? Na segunda camada só tem um elétron, Li2 seriam dois átomos de lítio, 1 mais 1, 2, teria 2 elétrons ao todo. Mas a configuração eletrônica que aparece aí tem um total de 10 elétrons. Então o nosso íon precisaria ter uma carga de menos 8, o que é bastante inverossímil, né? Improvável nessa espécie, enfim, diria eu, enfim, impossível. Tá? Bom, então podemos excluir lítio, com certeza, como sendo a identidade para o elemento X. Berílio, número atômico 4, 1s2, 2s2, 2 elétrons aí, né? Na camada de valência, 2 átomos de berílio, 2 mais 2, 4. 4 elétrons, na nossa configuração nós temos 10, então o nosso íon precisaria ter uma carga menos 6, também bastante improvável, né? Para não dizer impossível, chamemos de improvável, né? Bom, bora, número atômico 5, 1s2, 2s2, 2p1, né? 3 elétrons na camada de valência, 3 mais 3, 6. A nossa configuração tem 10 elétrons, nos obrigaria a ter um íon com carga menos 4, também bastante improvável. Descartemos, né? Boro, assim como já havíamos descartado berílio e lítio. Se a nossa espécie, se X fosse nitrogênio, a espécie fosse N2, né? N2, N-, né? Mas enfim, nitrogênio número atômico 7, 1s2, 2s2, 3p3, né? 5 elétrons na camada de valência para cada átomo, então 2 átomos, né? N2, se o X fosse N, 5 mais 5, 10, seriam 10 elétrons, né? Bom, mas acontece que a nossa configuração, ok, tem 10 elétrons, mas acontece que é a configuração de um ânion, né? É uma espécie que recebeu 1, 2, 3 elétrons, como seja, doados aí por algum ou alguns cátions, né? Se só os dois átomos de nitrogênio já perfazem 10 elétrons, né? Então, e ainda há uma carga negativa por elétron ou elétrons, né? Recebidos aí de algum contraíon, bom, então evidentemente não pode ser nitrogênio com certeza, né? Com certeza não pode ser nitrogênio, só os dois átomos de nitrogênio já perfazem 10 elétrons e nós precisamos ter pelo menos mais um elétron, já que a espécie é um ânion, né? Mais um elétron doado por algum cátion, quer dizer, nós precisaríamos ter pelo menos 11 elétrons, né? Se a espécie, se o X, né? Se o elemento X fosse nitrogênio, mas nós só temos 10. Então o elemento com certeza não é nitrogênio, né? Então sobra carbono, né? Número atômico 6, 1s2, 2s2, 2p2, 4 elétrons na camada de valência, 2 átomos de carbono, 4 mais 4, 8, né? O que daria aí uma carga de menos 2, né? Para o nosso íon. Nós temos 10 elétrons, né? Então 8 elétrons dos dois átomos de carbono somados e mais 2 elétrons recebidos aí
de algum contraíon, de algum cátion, enfim, bastante verossímil, né? Uma carga menos 2. Então, podemos excluir nitrogênio, absolutamente, porque afinal, né, a soma de elétrons ultrapassaria, né, os 10 que nós temos na configuração. Podemos excluir lítio, berílio e boro, porque nós teríamos aí espécies com cargas muito negativas, né, extremamente improváveis, para dizer o mínimo, né? Então, o que sobra realmente por exclusão é carbono, e que no caso nos leva aí a uma carga, enfim, aí sim, né, verossímil, né, menos 2, tá certo? Então, respondendo à primeira pergunta, qual é a identidade de X? X é o carbono, né? A segunda pergunta, qual é a carga, né? Bom, temos 10 elétrons, né? 8 são 4 de cada átomo de carbono, então o elemento, essa espécie, né, C2 aniônica, aí recebeu mais 2 elétrons, enfim, de um certo contraíon, né? Então a carga é menos 2. Né? Perceba-se que a pergunta é qual é a carga. Né? O valor de N é 2, né? Porque tem 10 elétrons ao todo. 8 elétrons são 4 de cada átomo de carbono, 4 mais 4, 8, são 10 elétrons, então o valor de N, né, nessa fórmula geral, X2N-, o valor de N é 2. Né? Mas a pergunta é qual é a carga. A carga é menos 2. Né? Se você responder que a carga é 2, com certeza está errado, porque a carga, nesse caso, é negativa, trata-se de um ânion, né? Perfeito? E não de um cátion. Então, a carga não pode ser positiva, tá certo? Se a pergunta fosse qual o valor de N, aí ok, N igual a 2. Né? Mas qual é o valor da carga? Qual é a carga? A carga é menos 2. E por fim, qual é a ordem de ligação? Lembramos que a ordem de ligação, ou bond order, né, em inglês, está definida como número de elétrons nos orbitais moleculares ligantes menos número de elétrons nos orbitais moleculares antiligantes sobre 2. Né? Tal como acontece aí nessa configuração apresentada, é usual graficamente, né, diferenciar-se nessa notação os orbitais antiligantes dos ligantes, apondo um asterisco, né, aos orbitais antiligantes, de forma tal que é fácil identificar aí que só temos um orbital antiligante, né, o sigma 2s, no caso, asterisco. Né? Então, número de elétrons nos orbitais moleculares ligantes são 2, menos número de elétrons nos orbitais antiligantes, número de elétrons nos orbitais moleculares ligantes são 8, menos número de elétrons nos orbitais moleculares antiligantes são 2, 8 menos 2, 6, dividido por 2, 3, a ordem de ligação igual a 3, o que, estabelecendo um paralelo com a TLV, corresponde a uma ligação tripla. Né? Mas enfim, respondendo diretamente às perguntas, qual a identidade de X? X é carbono. Qual é a carga? Menos 2. Né? E qual é a ordem de ligação? A ordem de ligação é igual a 3. Tá certo? Passemos então para a questão número 2. A questão número 2, então, nos diz o seguinte: uma dada transição eletrônica no átomo de hidrogênio ocorre com a emissão de um fóton com energia de 63,81 kJ por mol. Entre quais níveis de energia essa transição ocorreu? Né? Bom, se a transição ocorre com a emissão de um fóton, eu já sei que o elétron transitou de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo. Né? Mas vamos lá. 63,81 kJ por mol, eu vou multiplicar por 1000 e depois dividir pela constante de Avogadro para ter então o valor da energia do fóton em joule por fóton, né? A energia de cada fóton. Isso me dá 1,06 vezes 10 a menos 19 joule. Né? Lembrar que para a radiação eletromagnética, enfim, a energia é igual à constante de Planck vezes velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Colocando então em função do comprimento de onda, né? Constante de Planck na unidade Joule vezes segunda, 6,626 vezes 10 a menos 34. Velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava, metros por segundo. E a energia do fóton, nós já calculamos, 1,06 vezes 10 a menos 19 Joule. Cancelando as unidades, isso vai nos dar um comprimento de onda em metro. Né? 1,875, 8753, nós quisermos colocar com 3 casas decimais, mas enfim, 1,88 até se quiser arredondar, mas fiquemos com 3 casas. Né? 1,875 vezes 10 a menos 6 metro. Né? Bom, dá para lembrar de memória, né? Não a faixa exata, né? Mas enfim, dá para saber que esse comprimento fica na faixa do infravermelho. Né? Em todo caso, como estamos aqui, né, a explicar a questão, coloquei essa figura aí como apoio, tá certo? O infravermelho, no caso aí, né, vai de 0,75 até 1000, né, micrômetros.
nós estamos aí com 1,88, né, vezes 10 a menos 6 metros, quer dizer, 1,88 micrômetros, né? Então, nós estamos ali entre, né, enfim, o infravermelho é curto e o infravermelho médio, né, entre 1,4 e 3, enfim, né? Mas fato é que, é o que importa nesse caso, estamos aí na faixa do infravermelho, tá certo? Prossigamos então para finalizar a resolução da questão. Bom, nós sabemos então, né, a partir do modelo atômico de Bohr, a partir da análise aí das séries espectrais, etc., né, que as transições que ocorrem de um n maior do que 1 para n igual a 1, né, caem na faixa do ultravioleta. As transições que ocorrem de um n maior que 2 para n igual a 2 estão na faixa do visível, né, a famosa série de Balmer, né? E as transições que acontecem de um n maior do que 3 para n igual a 3, né, estão na faixa do infravermelho, né, a famosa série de Paschen. Mas enfim, você não precisa se recordar o nome da série, né? O fato é que as transições que estão na faixa do infravermelho acontecem de n maior do que 3 para n igual a 3, né? Bom, eu coloquei uma figura aí como apoio, não que você precise dela para resolver a questão, para fins de ilustração, né, e para bem explicar a resolução. Mas enfim, na própria figura, se vocês perceberem, né, uma transição ali de n igual a 4 para n igual a 3, o comprimento de onda é 1875 nanômetros, que é justamente o nosso comprimento de onda, né? Tá certo? Exatamente o nosso comprimento de onda, né? 1,875 vezes 10 a menos 6 metro, enfim, 1,875 micrômetro, ou, né, 1875 vezes 10 a menos 9 metro, ou 1875 nanômetros, né? Mas enfim, sabendo que a transição ocorre de um n maior do que 3 para um n igual a 3, posso agora usar a equação de Heisenberg, né? 1 sobre lambda, e o lambda nós já calculamos, né? 1,875 vezes 10 a menos 6 metro é igual a R. A constante de Heisenberg na unidade metro a menos 1 é 1,097 vezes 10 a sétima, né? E o elétron transita então de um n maior do que 3 para n igual a 3, né? Então fica 1 sobre, dentro do parênteses, 1 sobre 3 ao quadrado, menos 1 sobre n ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né? Enfim, fazendo as manipulações algébricas necessárias, né? É uma simples equação aí do primeiro grau, mas enfim, chegamos a n2 igual a 16, né? N igual a raiz quadrada de 16, n igual a 4. Né? Ou seja, o elétron transitou de n igual a 4 para n igual a 3, né? Emitindo aquele fóton, né, cuja energia nós calculamos, e a partir da energia calculamos também o seu comprimento de onda. Mas respondendo mais diretamente à pergunta, então, né, agora que já temos os dados necessários, o elétron transitou, né, ou sofreu uma transição eletrônica, enfim, de n igual a 4 para n igual a 3. Passemos então agora para a terceira e última questão aqui do nosso vídeo. A questão número 3, então, nos diz o seguinte: considere a estrutura seguinte, que aparece aí, né, na parte superior. Sabendo que para a carga nuclear efetiva é igual a Z, né, Z efetiva é igual a Z, a qual grupo da tabela periódica pertence o elemento X? Tá certo? Bom, o único elemento para o qual a carga nuclear efetiva é igual à própria carga nuclear é o hidrogênio, né? Porque para esse elemento a constante de blindagem é igual a zero, né? Porque não há entre o elétron considerado, que nesse caso é o único, né? Hidrogênio só tem um elétron mesmo, não há entre esse elétron e o núcleo nenhum outro elétron no mesmo nível, subnível de energia, como seja, porque afinal hidrogênio só tem um elétron, né? Então o hidrogênio vai ser o único elemento para o qual a carga nuclear efetiva é igual à própria carga nuclear, tá certo? Bom, então, sabendo que o A é hidrogênio, o que acontece? X está formando 4 ligações simples com o elemento A, né? 4 ligações simples, são 4 pares de elétrons, são 8 elétrons, né? O átomo A, sendo hidrogênio, como nós podemos identificar, né, por conta da informação que foi fornecida, né, cada átomo de hidrogênio contribui com um elétron, né, para a formação da ligação. Então, desses 8 elétrons, né, das 4 ligações entre X e os 4 átomos A, desses 8 elétrons, desses 4 pares, 8 elétrons, 4, né, pertencem aos 4 átomos de hidrogênio. Então, sobram ainda 4 elétrons, né? Só o que acontece? Essa espécie, né, XA4, enfim, é um ânion, né, com carga menos 1. Quer dizer que a espécie recebeu um elétron, né, de um certo cátion, né, de um certo contraíon, de um certo cátion, que aí não vem ao caso qual seja. Mas fato é que
Então, 4 ligações entre X e A, 4 ligações, 4 pares de elétrons, são 8 elétrons. Desses 8 elétrons, 4 vêm dos 4 átomos de hidrogênio, sobram ainda 4 elétrons, só que desses 4 elétrons, um foi recebido aí de um cátion, né, de um contraíon, enfim, já que a espécie é um ânion. Né? Moral da história, pertencentes, né, ao elemento X, nós temos 3 elétrons. X é um elemento que possui 3 elétrons na camada de valência. Portanto, X pertence, e aí respondendo, né, a pergunta, né, a qual grupo da tabela periódica pertence o elemento X? X pertence ao grupo 13 da tabela periódica. Tem 3 elétrons na camada de valência, cada hidrogênio tem um, né? São 4 hidrogênios, 3 mais 4, 7, e tem mais um elétron que a espécie recebeu de algum contraíon, de algum cátion, né? Formando então esse ânion, né? AX4-. Total 8 elétrons, e aí justificando-se então a formação das 4 ligações. Tá certo? Mas enfim, X pertence ao grupo 13 da tabela periódica. E um exemplo, né, típico, né, de espécie que, enfim, tem essa fórmula, né, é a BH4-, né, que nós colocamos aí a título de exemplo. Tá certo? Então, X pertence ao grupo 13, porque tem 3 elétrons na camada de valência. O grupo 13, né? Porque possui 3 elétrons na camada de valência. Bom, com isso, então, finalizamos aqui a resolução da terceira questão. Muito obrigado, então, e até os nossos próximos exercícios. Até mais.